E aí pessoal, aqui é o Edu Bacarin, sejam bem-vindos a Sword Art Online Brasil. E galera, no vídeo de hoje eu vim trazer mais um vídeo de curiosidades, né? Há uns tempos atrás eu fiz um vídeo falando sobre curiosidades bizarras do Kirito. E dessa vez, gente, eu vim trazer um vídeo falando sobre curiosidades de Reki Kawahara, o grande escritor de Sword Art Online. E antes de começar o vídeo, eu só gostaria de pedir uma coisa. Se você tem algum amigo que gosta de Sword Art Online, mas tem muita raiva do Reki Kawahara, ou não manja tanto, manda esse vídeo para ele, na moral. Eu vou falar muita curiosidade bacana aqui nesse vídeo. Algumas coisas, talvez, se você pesquisa mais ou acompanha os vídeos, você já vai saber. Mas sim, gente, assista um vídeo, tem coisa nova para você que acompanha o canal. Então, vamos lá. Começando com uma coisa. Muita gente pode afirmar que Reki Kawahara não sabe desenhar. Afinal, ele é o escritor de Sword Art Online e Excel World. Mas não, Reki Kawahara sabe desenhar. Tanto que ele fez as artes originais de Sword Art Online, desenhou todas as Material Edition, e diga-se passagem, ele desenha a Asuna de uma forma lindíssima. Então se você acha que a Asuna desenhada pelo Abeck é bonita, você tem que agradecer ao Kawahara. E agora se você acha o Kirito maneiro, olha isso. Olha só como era o visual original do Kirito. Tá te mandando uma foto aí. What? Sim, isso é o Kirito. Meu Deus! É o maluco do Bakugan, velho. Caraca! Você tá vendo isso? O cara é um Saiyajin. E ainda vale citar que, com o passar do tempo das Material Edition, ele foi adaptando o traço dele, fazendo exatamente o mesmo traço do Abeck. Olha esse Kirito desenhado pelo Reki Kawahara seguindo o traço do Abeck. Olha que coisa maravilhosa. E antes de vocês fiquem confusos, bom, gente, pelas datas de publicações das Material Edition, o Reki Kawahara fez esse desenho após a Light Novel sair. E que eu saiba, ele nunca postou os desenhos dele no site, só os textos. Então, ele fez essas artes na época da Material Edition. Então, provavelmente, o que foi feito de base para Asuna é isso. O Abeck tinha isso aqui e ele usou isso aqui para fazer o Kirito. É claro que o Kawahara falou, não, desenha o cabelo dele mais emo, que nessa arte aqui, mas de algum jeito foi dessa forma. Eu só gostaria de explicar aqui que fica meio confuso de quem é o criador original, mas de certa forma a Asuna ela é total criação do Reki Kawahara no visual. Reki Kawahara assinou como Fumio Kunori durante muitos anos. Ele assinava as Material Edition e ainda assina com esse nome. Talvez assim por uma questão assim que muitos escritores fazem de não usar o seu nome logo de cara. Como o já falecido Stan Lee, ele acabou criando esse nome para ele e acabou ficando, porque de início ele não planejava ser um cara de quadrinhos, ele queria ser um escritor mesmo, mas com o tempo ele viu que ele tinha assim muito potencial nisso e acabou seguindo. O que é uma pena, que eu acho que o Stan Lee nunca acabou escrevendo livros, pelo menos que eu saiba, ele nunca escreveu livros ou coisa fora dos quadrinhos. Mas, né, o cara é lembrado até hoje, tá no coração de muita gente. Então, cara, Stan Lee foi uma pessoa incrível, cara, na moral. Ainda bem que pelo menos ele conseguiu fazer participações em Homem-Aranha no Aranhaverso e também no Longe de Casa, porque realmente eu fico triste pela morte dele, ele tava velhinho, mas eu fico feliz de ver que ele pelo menos ele pode fazer os cameos dele nesses 2 filmes do Homem-Aranha, então... eu acho que todo mundo vai tirar um sorriso quando vê ele em Homem-Aranha Longe de Casa, né? Enfim. Só que nessa, tem mais uma coisa que eu gostaria de dizer ainda nessa parada de desenhos, que Reki Kawahara é assumidamente fã da série Fate Stay Night, se não me engano. Fate Stay Night. Enfim. Pra você que não sabe, Fate Stay Night é uma visual novel japonesa para adultos. E pausa aqui no vídeo. Eu fui pesquisar bastante sobre Fate Stay Night aqui pra falar pra vocês, pra entender o porquê que ela é tão adulta assim. E vou dizer pra vocês que sim, Fate Stay Night tem nudez e é tipo pesada, não é tipo, fanservice final de Fardance, não. Nudez completa. Então, se você for pesquisar Fate Stay Night, esteja preparado que você vai encontrar esse tipo de conteúdo. Mas falando mais sobre a história, ela se passa num mundo basicamente como o nosso, só que é uma grande guerra entre magos pela posse do Santo Grau. Fate, assim, ele ganhou adaptações de anime e mangá,
E agora vai estar rolando pra vocês qual seria a cronologia que vocês devem seguir. Pelo que eu vi, o anime é derivado dos 2 primeiros jogos, o mangá parece também a mesma coisa, só que a cronologia de Fate é bem complicada, porque tem spin-off, universo paralelo, mas segundo a Wikipédia, que foi a fonte que eu usei, é mais ou menos isso aí. Então eu já peço que assim, se você olhar, se você manja muito de Fate e falar, Edu, tá errado, por favor, deixa aí nos comentários que eu vou marcar o seu comentário. Desculpa se eu errei, eu vou tentar fazer o máximo para colocar a cronologia certinha, porque eu quero que vocês conheçam Fate, porque eu olhei a arte de Fate, eu achei muito maneira e eu acho que tem potencial. Mas Edu, pra que dar tanta atenção pra Fate? Simples, por causa que recentemente o Kawahara postou essa foto aqui no Twitter, desse desenho que ele mesmo fez, da personagem Saber de Fate junto da Alice, de Alicization. E isso porque Alice foi totalmente baseada nessa Saber. Então, cara, eu achei isso muito maneiro. Principalmente porque, assim, eu não tinha ouvido falar ainda de Fate. Tá, na verdade eu já tinha visto uma coisa ou outra. Eu acho que tem até um action figure da Figma que direto aparece pra mim. E eu acho que é a Alice. Eu tô esperando sair alguma coisa da Figma, de Alicization, toda hora que eu vejo essa menina eu penso que é a Alice, mas não é. E ver que o Kawahara não só é fã bastante, como também fez uma personagem baseada na personagem de Fate Stay Night, eu achei muito maneiro, porque eu fico me imaginando no futuro postando alguma coisa assim de um personagem meu do lado do Kirito, ia ser uma coisa assim muito maneira. A Alice, que é uma personagem tão maneira, principalmente no episódio 17, porque quem assistiu o episódio 17 do Alicization sabe que a Alice detonou nesse episódio. E sabia que ela teve inspiração nessa série Fate, que é uma série que eu vou dar uma estudada nela pra ver como é, e futuramente, não agora, vou trazer um vídeo comparando a Saber e a Alice pra ver a similaridade que elas duas têm. Então eu gostaria de ter, assim, eu tomei bastante tempo do vídeo pra falar sobre ela, porque eu também espero que tenha fãs de Fate aqui no canal que possam me falar a respeito, me recomendar mais coisa. E só como uma última coisa sobre Fate, o mangá de Fate foi lançado por quem? Panini. Só que assim, se você acompanhou o canal nesses últimos tempos, você sabe que eu tive alguns problemas com a minha light novel que foi entregue pela Panini. Então eu gostaria de pedir uma coisa, se você tem interesse em ler o mangá de Fate e quer ser babaca o suficiente para comprar o mangá, não compra no site da Panini. Na moral, sério, compra na Amazon, Livraria Saraiva ou qualquer outra coisa, mas evita comprar na Panini, porque o sistema de entregas da Panini é meio caótico. Então, e só pra constar, Fate saiu em 2004, Alicization foi escrito em 2005, então isso mostra como a mente do Kawahara é. Em questão de, assim, relativamente pouquíssimo tempo, o Kawahara jogou o Fate e já teve a ideia para Alice. Talvez ele já estivesse desenvolvendo a trama Alicization, mas aí ele usou ela como base para criar a Alice. E uau, essa curiosidade foi grande, só que eu quero usá-la principalmente porque eu quero que um público de Fate venha pro canal. Se você gosta de Fate, deixa aí nos comentários o que você acha sobre a obra. E por vocês, galera, lá na descrição do vídeo vai ter um link de um canal que ele postou alguns vídeos com Fate Stay Night legendado em português. Então, você não tem desculpa para não conhecer a história de Fate. Eu não sei se ele já postou tudo, acredito que não, porque deve ser muita coisa. Mas se você quer começar a acompanhar a história de Fate Stay Night, você pode ver história em português. Ou se você quiser, assiste o anime, o mangá e, sei lá, dá o seu jeito, porque já dá pra ver esse conteúdo de Fate Stay Night em português. Além de Sword Art Online, Heiki Kawahara escreveu outras 3 obras, sendo elas Excelworld, The Isolator, que a propósito já foi publicado no site dele lá em 2004, pois é, e Sword Art Online Progressive, que é o reboot de Sword Art Online, mas que não interferiu na linha principal, já que ambos estão sendo publicados, mas Sword Art Online na linha principal entrou recentemente no seu último arco, então estamos nos últimos anos de Sword Art Online, infelizmente. Mas ainda vale citar que o Heiki Kawahara também apoia alguns spin-offs de Sword Art Online, como Alternative Guns Gale, Alternative Corvus Regret, além de várias outras coisas, e logo veremos mais conteúdos dessa linha Alternative. Então se prepara, porque vai ter muita light novel, mangá e no futuro animes com a linha Sword Art Online Alternative alguma coisa. Vamos torcer que tenha um Sword Art Online Alternative Underworld, Sword Art Online Alternative Fair Dance, que eu quero muito ver mais coisas de Fair Dance. Na verdade seria Sword Art Online Alternative Alfenheim, né? Seu burro.
Uma curiosidade aqui de Axel Word, mas que ainda tá dentro do Heikei Kawahara, que fica muito legal dizer aqui no vídeo, é que ele escreveu Axel Word logo depois de terminar a Alicization na web novel, porque ele chegou assim meio que numa crise criativa onde ele não conseguia escrever mais nada. Só que o que acontece? Ele resolveu escrever Axel Word e inscrever na Denjeki Bunko, só que ele fez uma coisa genial, ele não revelou o nome da Kuruki Hime, que a propósito Kuruki Hime é Princesa Preta de Neve em japonês. Mas por que não revelar o nome da sua personagem? Simples, porque ele não sabia se a história iria pra frente. Então aquela parada que eu disse. Ele escreveu Axel Word passando anos depois de Sword Art Online. Então ele não podia simplesmente colocar o sobrenome Kirigaya nela, ou um sobrenome de outro personagem que já tinha sobrenome confirmado, por causa que, e se não der certo? E se essa história não ir pra frente? Agora eu vou ter que escrever Axel Word também. Então, como era uma aposta arriscada, o Heikei Kawahara resolveu não escrever o nome dela, porém ele já anunciou que na última novel de Axel Word, que sabe sei lá quando vai sair, ele vai revelar o nome dela. E vamos, gente, cruzem os dedos para que seja Kirigaya, porque eu quero muito que seja o sobrenome dela. Mas vale citar que assim, o nome dela nunca é dito no anime. Não é que as pessoas não sabem, elas sabem, mas eles referem ela só como Black Lotus. E o Haru, ele sabe o nome dela, só que ele deixou isso pra ele, isso é um segredo. Desde sempre, Heikei Kawahara foi um fã de jogos online, como Ragnarok Online e Ultima Online, e também as light novels. Só que assim, infelizmente, como já é de se esperar, por ser um autor e de certa forma um autor de renome que está escrevendo 3 obras atualmente, além de apoiar os jogos e spin-offs das suas obras e revisar o anime e todas essas paradas, ele acaba não tendo tempo para continuar lendo light novels da Denjeki Bunko. Eu não sei se ele lê livros, ele já deixou claro que light novel da Denjeki Bunko ele não tem mais tempo para ler. Talvez ele ainda se dedique um pouco a ler livros, porque sim, ele é um fã de leitura, ele lia assim, livros assim, podemos dizer, histórias de medievais, porque ele curte isso, e livros assim mais ocidentais. Então ele acaba que o sonho dele era ser um escritor, assim como eu já disse. Só que, assim, uma parada muito interessante é que ele é um grande fã das obras de Stephen King. Só que assim, se você manja de Stephen King, você sabe que tem um meme sobre as obras dele que é o seguinte: o final é sempre uma merda. Então, a Encarde, né? O cara é tão fã de Stephen King que levou ao pé da letra como finalizar uma história. Porque assim, não querendo falar muito de Stephen King, porque eu nunca li um livro desse cara na minha vida, mas dizem que todos os finais de livro do Stephen King é um lixo. E convenhamos que eu acho que não tem muita gente que é fã do fim do arco de Encarde, né? E o fim do arco de Encarde tá no fim da primeira novel. Então, pois é, né? Uma coisa interessante é que Kawahara se arrepende um pouquinho do que ele fez com a Asuna em Fair Dance. Eu não vou falar aqui o grande motivo disso, porque eu quero explorar isso num vídeo futuro depois, mas eu vou deixar o link da entrevista onde ele fala isso aí na descrição. Só que joga um Google Tradutor, porque tá em inglês, gente, não tá em português não. Mas pra você que fica putaço com o Heikei Kawahara, sim, ele não só se arrependeu do que fez com a Asuna em Fair Dance, como também criou o arco de Mother's Rosário justamente para compensar a merda que ele fez. Então, galera, aproveitando o assunto de Mother's Rosário, vale citar que o Heikei Kawahara já deixou claro lá no Twitter dele que ele tá a fim de escrever um Yuri. Pois é, não tinha lugar melhor para colocar essa curiosidade, né? Eu acho bem interessante o Kawahara falar que ele tem, assim, pretende escrever um Yuri. Vamos ver se sai ou não, né? Eu acho que se fosse em Mother's Rosário, se o Mother's Rosário fosse um Yuri, acho que muita gente ia curtir. Se bem que criatividade de fã, Mother's Rosário foi um Yuri.
E só pra constar, ele também já falou que assim ele pretende escrever histórias de terror, talvez se baseando em Stephen King, assim como uma trama mais sci-fi. Só que pelo que parece, o Isolator já é meio sci-fi, então acaba que no fim ele já conseguiu escrever uma história sci-fi, só falta uma história de terror, que talvez seja a próxima história dele, a que vai, entre aspas, substituir Sword Art Online, e quem sabe um dia rola um Yuri, né? Vamos torcer que aconteça alguma coisa desse tipo. Além disso, quando o Heiki Kawahara foi para os Estados Unidos pro lançamento da dublagem de Sword Art Online, ele percebeu que a galera ali amava o Klein e o Egil. Ele percebeu que muita gente gostava desses personagens e sentiu vontade de fazer mais conteúdo sobre eles. Só que antes você fala, mas ele não fez, Edu. Gente, quando isso aconteceu, eu tava assistindo a dublagem de Sword Art Online 1. Nessa época, Sword Art Online 2 estava sendo exibido no Japão. Ou seja, Mother's Rosário já tinha sido animado, provavelmente. Com isso, ele já estava começando o planejamento para Ordinal Scale e anime do Alicization, porque a Alicization já tinha começado na Light Novel. Então não tinha o que lhe mudar, porque querendo ou não, o que a gente teve em Alicization na Light Novel é da Web Novel, adaptado, corrigido algumas coisas, adicionado talvez uma side story ou outra, mas ainda assim é o material origem dele. Então não tem como simplesmente jogar o Egil e o Klein ali, assim como não dá para jogar a Asuna ali. Então, acaba que isso ficou uma ideia futura para spin-offs ou side stories ou até mesmo filme. Coisa que ele não soube utilizar, porque Egil mal aparece no filme. A participação do Egil no Original Scale foi bem meh. E convenhamos, o Klein nem apareceu no filme, o que me deixou muito triste como fã, principalmente com a cena do Edge suspendendo ele e falando abre os olhos. Nossa. Só de lembrar dessa cena eu já fico triste. Além disso, tem mais duas curiosidades legais, que assim, primeiro, quando ele foi lá, ele descobriu que a Asuna era uma personagem muito adorada nos Estados Unidos por ser uma personagem que luta. Quem assiste anime sabe que personagens femininas fortes existem há muito tempo. Tokusatsu já tinha isso, animes de anos 80, 60, até mesmo mais antigos ainda, já tinham personagens fortes femininas. Só que assim, querendo ou não, isso aqui mais na nossa região é pouco comum, principalmente nos Estados Unidos, onde tem o culto a personagem masculino assim fortão e princesas, né? Se bem que esse conceito de princesinha Disney tá mudando. Só que querendo ou não, a Asuna ganhou muita popularidade por isso, e é um dos fatos que faz eu gostar da personagem, que é exatamente o fato dela lutar. Então isso acabou surpreendendo um pouco o Kawahara, né? Porque mesmo que anime seja uma coisa que tem muito lá nos Estados Unidos, tem muito personagem feminina forte, como por exemplo a Lucy de Fairy Tail, ela é dublada pela Cherami, a mesma dubladora da Asuna. Então, assim, eu não manjo muito de Fairy Tail, mas que eu saiba tem muita personagem feminina boa lá. Então, chega a ser engraçado isso, né? Mesmo com tudo, a Asuna acaba sempre surpreendendo. Então, putz, a Asuna é uma personagem muito boa. E por fim, existe um personagem em Axel World que o Kawahara dublou na versão da TV. Porém, essa dublagem foi alterada na versão do Blu-ray. Ele acabou sendo redublado por outra pessoa. Então, infelizmente, eu não vou poder mostrar aqui pra vocês. Porém, esse personagem aqui. Sim, se você assistiu a versão original de Axel World, você viu ele na voz de Heiki Kawahara. E como última curiosidade aqui para o nosso vídeo de hoje, eu gostaria de fazer um pequeno apelo. Primeiro vamos lembrar de uma coisa, Heiki Kawahara é um romancista, ele escreve as novelas do Sword Art Online, então ele não é um mangaka. Segundo, Heiki Kawahara já foi assim muito odiado, principalmente mais em Estados Unidos, Europa e até mesmo Brasil, justamente por algumas decisões que muitos podem considerar como erradas no arco de Fairy Dance. Eu gostaria de pedir que vocês deixassem um pouquinho esse ódio. Por que nós tivemos? Nós tivemos Phantom Bullet, um arco maravilhoso que trouxe Shinon, uma das personagens favoritas da galera, e o Death Gun. Depois a gente tem Excalibur? Tem, a gente esquece Excalibur porque a gente tem o que? Mother's Rosário e Yuki. Yuki conquistou muita gente. Muita gente prefere 1000 vezes Mother's Rosário por ter Asuna como protagonista e a Yuki do que a Encardi. E depois disso, o que a gente tem? Alicization, nova temporada de Sword Art Online que está conquistando muita gente. Tem os babá que tá reclamando, tem, mas Alicization tá simplesmente destruindo a Encardi, mostrando que sim, Alicization é o melhor arco de Sword Art Online, e não se bastasse isso, tem um monte de spin-offs de Sword Art Online, jogos com uma história paralela
e um reboot de Sword Art Online, fazendo a história como os fãs queriam que ela tivesse sido feita, mostrando Kirito e Asuna desde o início, lá nos primeiros andares. Então, chega desse negócio de ter ódio do Kawahara, gente. O Kawahara é um cara muito legal com os fãs, ele cria muito conteúdo pros fãs, então essa parada de odiar ele não faz mais sentido, gente. Então, galera, é basicamente isso pelo vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. O videozinho ficou um pouco longo, né? É basicamente isso pelo vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Então, quer fazer parte da vanguarda? Se inscreve aí no canal. Compartilhe esse vídeo para que o canal chegue nas linhas de frente do YouTube. É basicamente isso, galera. Tchau!